Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou tia Cleide Cristine, agente da salvação pela Junta Mundial de Missões Infantis. Estamos aqui no mês de agosto, o mês que comemoramos, o mês dos pais. E eu estou aqui para contar uma história que está aqui na Palavra de Deus. Esse livro que tem histórias reais, verdadeiras. E estaremos falando de um pai hoje. Esse pai, ele foi uma pessoa, desde lá muito nova, foi muito corajoso, ele foi guerreiro, ele foi valente e ele também era uma pessoa que tinha muita fé, muito amor a Deus, o nosso pai. E então estaremos falando um pouco sobre ele. Vou falar resumidamente a história desse pai, desde um pouquinho da sua juventude ali, até os dias que ele já era pai. E nós temos muito a aprender com ele, com seus erros e com seus acertos. Tinha muitos acertos também. E depois estaremos falando então de pelo menos algo que podemos aprender pelas lições, 6 lições que podemos aprender com ele. Bom, esse pai que eu vou estar falando com vocês hoje, a história dele está lá em 1 Samuel. Ele, você já conhece, vamos falar sobre o pai, esse pai. Mas vamos começar então a nossa história. Bom, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, vai contar a história dele, que ele foi ungido a rei. Bom, o profeta Samuel, Deus mandou para ele na casa de Jessé, de um homem chamado Jessé. E Deus falou com ele, vá à casa de Jessé, eu vou ungir um dos seus filhos rei. E ele foi. E pediu para Jessé apresentar os seus filhos, que um deles seria rei. Então Jessé começou, chamando os seus filhos, e eles vieram então, apareceu o primeiro filho de Jessé, que era um homem, um rapaz forte, bonito, que já batalhava em guerras, E então o Senhor falou para Samuel, Samuel, não é ele que vai ser ungido rei. Então chegou o segundo filho de Jessé. E Deus então falou, Samuel, não é esse, porque esse filho também era forte, grandão, mas não era ele. E o terceiro filho de Jessé, Deus falou, não é esse, Samuel. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é esse, Samuel. E veio então o quarto filho de Jessé. Deus falou, não é esse, Samuel. E veio mais outro. Samuel, não é esse, Samuel. Então, veio o sexto filho de Jessé. Samuel, não é esse. Samuel então virou para Jessé. Não tem mais nenhum filho. Aí, Jessé, tem o meu filho mais moço, que está lá fora cuidando das ovelhas. Então, mande o chamar. E então os filhos foram lá correndo depressa e chamou. E Davi veio então na presença de Samuel. E ele ainda era moço, jovem, bem pequenininho, mas ele tinha uma boa aparência, disse que era muito bonito. E o Senhor disse, sim, Samuel, é esse. E Samuel então, ele ungiu a Davi. Ele pegou então o chifre que estava cheio de óleo e ungiu a Davi. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus se pousou, habitou ali em Davi. E ele era um menino muito corajoso, como eu falei com vocês no princípio, a história dele. Ele é muito corajoso. Certo dia, o pai dele, Jessé, falou para ele, e lá no campo os irmãos dele estavam na guerra ali contra o povo de Israel, contra os filisteus. E lá tinha um gigante filisteu. Mas Davi foi, levando os alimentos que o pai dele levou. Olha só, ele era um menino obediente. Ele fez o que o papai dele mandou. E ele foi então. Mas chegando lá, ele viu o gigante filisteu que estava lá zombando e afrontando o exército de Israel, o povo de Deus. Então Davi viu aquilo e não achou nada legal e disse que ele enfrentaria. Mas Saul, que era o rei, estava lá, e o pessoal do exército falou assim, mas como pode? Olha o tamanho desse homem. Só a armadura dele, capacete, pesa mais de 70 quilos. E aquela espada dele, a lança dele, mais de 7 quilos. Como você, pequenininho, franzinho, ninho desse jeito, vai enfrentar um homem daquele tamanho? Mas ele falou assim,
que eu não vou por mim mesmo, eu vou em nome do Senhor Jesus. Então ele foi lá no rio, ele catou umas pedrinhas e colocou dentro da sua bolsinha, e pegou sua funda, pôs ali a pedrinha e girou, 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 e lançou contra Golias, que então ele veio a cair somente uma pedrinha, e o gigante então caiu e ele foi morto. Mas não foi pelo poder de Davi, pela força de Davi ou daquela pedrinha, mas como ele falou, ele foi em nome do nosso Deus, em nome do Deus de Israel. E ele então foi vitorioso para a glória do Senhor Jesus. E o gigante filisteu, ó, acabou. E eles então saíram vitoriosos daquela guerra. E então as pessoas ovacionaram, cantaram, se alegraram, porque Davi venceu aquela batalha. Deus venceu, né, através de Davi ali, usando Davi ali para vencerem aquela guerra. Então, Saul, que era o rei, antes, né, o primeiro rei consagrado ali para ser rei do povo de Israel, porque eles queriam muito, não era da vontade de Deus, mas eles queriam, Deus deu para eles. Só que Davi, ele tinha o Espírito de Deus, a paz dele, e ele gostava de louvar ao Senhor, ele compunha louvores de adoração ao Senhor Jesus, ele tocava a harpa, então ele tinha a paz dentro dele, e o rei Davi, ele ficava muito furioso, principalmente quando Davi venceu a guerra lá e as pessoas ovacionaram, ali se alegraram dizendo que ele era o rei. Saul era um bom rei, mas vitorioso da guerra, mas que Davi era muito melhor, e ele então ficava com muita raiva, com muita inveja, mas sempre que Davi estava assim, porque o Espírito de Deus saiu, então o Espírito ruim passou a reinar na vida dele, né? Na vida dele. E Davi, então, ele tocava harpa, cantava e Saul se acalmava. Mas por diversas vezes Saul tentou matar Davi. E então, Davi, ele fez uma amizade linda com Jonathan, filho de Saul. E Jonathan, então, ele reconheceu que Davi é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus mesmo, que ele reinaria. Ele, como filho de Saul, né, poderia ter raiva, inveja, porque sabendo que Davi um dia assumiria um lugar que poderia ter sido dele, porque ele era filho do rei, não é mesmo? Mas não, ele reconheceu, ele era um homem bom e reconheceu isso em Davi. Ele muitas vezes, né, estava junto ali, ele deu até seus pertences a Davi, sim, para Davi. E a amizade dele foi crescendo e foi tão lindo. Eles fizeram pactos, alianças de amizade, tanto que Jonathan, que estava sempre em guerra, ele sabia que um dia ele iria morrer nessas guerras. E ele então fez até um pacto com Davi, que Davi cuidasse da família dele quando ele morresse, né, e ele assumisse como rei. E foi assim. Jonatas morreu, quando ele já estava reinando, aconteceu que Davi pegou o filho de Jonatas, levou para o palácio para viver com ele. Esse filho dele era Mefibosete, ele era aleijado das pernas, que quando o bebê, a babá, a empregada, deixou cair, e então ele ali ficou coxo, aleijado. Mas Davi se compadeceu e lembrou disso anos depois e o levou para viver com um príncipe ali dentro do seu palácio. Mas contando mais sobre Davi, ele era um homem que reconhecia as autoridades. Ele sabia que Saul era rei ungido por Deus, foi ungido. Lógico que Saul fez o que não agradava a Deus, e Deus então falou que ele não iria mais estar reinando, e que ele, outra pessoa estaria, né, no caso Davi, e ele ficou muito furioso e tal, mas Davi poderia, né, ter assumido logo, mas ele não. Ele esperou o momento certo para assumir o reinado. E por diversas vezes, como eu já havia falado, Saul tentou matar Davi, jogar lança nele, mas Davi teve oportunidades, se ele quisesse ter matado Saul, mas ele não o fez, porque ele sabia, ele fala assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por diversas vezes ele teve oportunidade, Saul estava ali acampando, dormindo dentro da gruta, ele foi lá, mesmo com vários soldados ali ao redor de Saul, perto de Saul, ele conseguiu ir de mansinho, de pontapé ali, até cortar um pedaço da roupa de Saul para mostrar que ele estava lá, mas mesmo assim ele não fez, né? Os soldados de Davi, os homens que os acompanhavam, seguiam ele, até falou, vamos matar, temos a oportunidade. Ele falou assim, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque ele reconhecia as autoridades, né? Então ele respeitava. Então, como vemos aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha os efeitos dele. Como pai, ele foi um bom rei, né? Um bom cuidador de ovelhas, né, um bom pastor lá nas suas ovelhas, nos rebanhos do seu pai, nas suas ovelhas do seu pai, ele cuidava muito, ele enfrentou, né, quando lá no exército ele falou, você é pequenininho, que não pode, você não consegue, ele falou assim, eu enfrentei ursos quando vinha querer roubar, tomar as ovelhas do meu pai, eu ia lá e tomava da boca deles e enfrentava. Também enfrentei leão, quando eles vinham para tomar as ovelhas, eu tirava da boca deles, e até mesmo os matava. Então ele foi um bom pastor de ovelhas, que cuidava bem das ovelhas do seu pai. Ele foi um filho obediente, ele foi também, né, ali, guerreiro, corajoso, né, enfrentando ali, ele ia em nome do Senhor Jesus. E ele era um bom amigo, não é mesmo? Mas ele foi um pai omisso, um pai que
Primeiro, Deus falou para ele não ter muitas mulheres, mas ele casou, porque ele era rei, né? Até politicamente ali, para eles poderem ter, né, outros povos reinados, terem ali paz entre eles, oferecia suas filhas, né, e ele como rei acabava para fazer aliança, né, com outros reinados, com outros povos. Mas por causa disso, dele ter tido várias mulheres, ele teve pelo menos uns 20 filhos, houve essa confusão, assim, contrito familiar, né, e assim, filhos que queriam tomar o reinado dele, reinar no lugar dele, né, usurpar o trono, filhos como Aminon, o primeiro filho dele, com a esposa dele, Ainoam, né, que era uma das esposas de Davi, né, que tinha um nome até parecido com a esposa de Saul, mas era outra pessoa totalmente diferente. E Aminon até violentou a sua meia-irmã, né, que era irmã de Absalão. E Davi poderia ter corrigido, né, ter exortado, ter punido de alguma forma, mas assim ele não fez. Aí o irmão Absalão para vingar, matou. Então houve mortes, o próprio Absalão usurpou o trono do seu pai, que reinou por algum momento, né, e Davi teve que fugir. Ele poderia, como rei estrategista, né, valente de guerra, ele conhecia, estava com certeza sabendo do que Absalão estava armando, mas mesmo assim fechou os olhos, não corrigiu. Aí houve então muitos problemas, muitas dificuldades ali, ele como rei. Mas, como sabemos, né, ele também teve Urias, a Batseba, né, que era esposa de Urias, e ele desejou, queria essa mulher, então planejou para que Urias ficasse na frente das guerras, para ele ser ali então morto, e foi assim que aconteceu, ele morreu, e ele pegou então Batseba e tomou para si como esposa. Foram muitos erros que Davi cometeu, mas Deus de maneira alguma, né, deixou de colocar na Bíblia, para podermos aprendermos que não se deve fazer, né, os erros ali que esse homem de Deus cometeu, né, mas ele teve muitos acertos e é um exemplo para nós, né, aprendermos também, né, com seus erros e com seus acertos. Mas Davi era um homem que amava muito a Deus. Dos 150 salmos que temos aqui na Bíblia, que salmos são poemas, hinos, né, cantados em forma de poema, oração, como o nosso hinário que nós temos, né, e até mesmo um cantor cristão, né, os salmos são hinos de louvores. Então, de 150, pelo menos uns 70 foram escritos por Davi, olha só. E os outros salmos foram escritos por outros, né, artistas, ali, compositores. E Davi, então, ele compunha muitos salmos falando da bondade de Deus, falando, né, de arrependimento, falando da justiça de Deus, falando da salvação que há em Deus. Então, ele era um homem que ele rasgava seu coração, né? Ele adorava o Senhor Jesus quando ele estava em pecado ali. Ele não só rasgava suas vestes, jogava pó, cinzas na sua cabeça, mas ele rasgava o seu coração. Eu vou estar lendo para você esse Salmo 51 para mostrar para vocês como era lindo, quanto ele se rasgava mesmo, se quebrantava. Ele tinha um coração quebrantado diante do Senhor Jesus e por isso que o Senhor o amava tanto. E ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado. Mesmo em posição de rei, que ele poderia se achar ao máximo, com Saul se enchia, ser arrogante, não. Ele tinha um coração quebrantado e humilde. O Salmo 51 nos diz assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apague todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Então vamos estar lendo só aí, mas nós vemos quanto Davi, ele se rasgava diante de Deus, ele reconhecia que era pecador, assim como nós, né? Também não somos perfeitos, somos falhos, somos pecadores, e é por isso que temos que reconhecer sempre, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Talvez não cometemos, né, esses muitos pecados que Davi cometeu, né? Planejar a morte de uma pessoa, e tantos outros, mas ele era pecador e reconhecia isso, pediu perdão e foi perdoado. O Senhor nos perdoa também quando nós chegamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado. Mas muitas vezes não matamos, ferimos uma pessoa fisicamente, mas nós matamos com palavras, com nossas ações, não é mesmo? Que ferem, deixa tristeza na pessoa,
estamos causando nela a morte, a tristeza, mas que possamos reconhecer como Davi tem um coração quebrantado, pedir perdão sinceramente com o Senhor, né? E que o Senhor vai nos perdoar e que possamos ser sempre humildes. Bom, aqui pelo menos nós vemos aqui algumas, né, das atitudes bonitas que podemos aprender com Davi. Podemos aprender com Davi que o Senhor Jesus, ele não olha as aparências, como Davi ali, era um pequenininho, o menor, estava lá no campo, mas o Senhor poderia ter escolhido aqueles outros que já eram valentes de guerra, estavam em batalhas grandes, não, mas ele olhou para Davi, ele via Davi ali, porque ele tinha um coração bondoso, ele tinha um coração adorador, ele tinha um coração que amava a Deus, que era fiel. E uma segunda ação importante que podemos aprender com Davi, que não importa quais são as situações que possamos estar enfrentando, né? Sejam os gigantes que vierem nas nossas vidas, as tribulações, os desastres, as mortes, né, que vêm na nossa família, mas não importa, as pessoas que vêm contra nós, querendo nos derrubar, querendo nos fazer desistir, parar, mas não podemos olhar para situações, porque temos que ir diante de Deus, né? O gigante vem contra nós, mas nós temos que ser como Davi. Eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. E tendo Deus, o nosso Senhor Jesus à nossa frente, né? A vitória é certa, a vitória é garantida. Bom, uma terceira coisa que podemos aprender com Davi, como lemos aqui no Salmo 51, ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração quebrantado, isso mesmo, um coração que ele se amava diante do Senhor Jesus, que reconhecia o seu pecado e pedia perdão ao Senhor Jesus. E o Senhor o perdoou. Possamos chegar assim diante do Senhor Jesus, não com arrogância, porque não somos nada, nem ninguém, não podemos nada. Mas quando vamos com o coração quebrantado, o Senhor, ele nos perdoa. Então, mais uma quarta atitude que podemos aprender com Davi, que devemos ser adoradores em todo o tempo. Davi sempre estava adorando ao Senhor Jesus, né? Compunha louvores ao Senhor Jesus, tocava instrumentos e adorava ao Senhor com sua harpa. Ele, todo momento, se ele vencia a guerra, ele cantava louvores, fazia louvores do Senhor, o que o Senhor deu a vitória para ele em meio à guerra. Se ele estava triste, angustiado, ele compunha também louvores, pedindo para o Senhor se alegrar o coração dele, para poder o abençoar. Se ele, né, como vimos aqui, ele era pastor de ovelhas, e um salmo lindo que ele compôs, comparando realmente o Senhor como ali, o cuidador, né, o Senhor é meu pastor, colocando o Senhor como o bom pastor. Ele era um bom pastor, ele cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele comparou o Senhor Deus como um bom pastor. Ele fala, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz. Vou pegar aqui uns recursos para vocês verem, desse salmo, uma rapidão com vocês, ele disse, né, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e não falta mesmo. O Senhor o faz andar, né, em passos verdejantes, né, o Senhor ali o leva a andar em águas tranquilas, que o Senhor que cuida dele, das feridas, né, seja fisicamente, mas também a ferida da alma. O Senhor é esse Deus que refrigera, né, a nossa alma. Então, que possamos, ele declara que o Senhor é o bom pastor, né? Que leva as suas ovelhas a um lugar para repousar, ficar em segurança. Esse Deus é que cura, que restaura a nossa alma. Então, esse bom pastor, ele cuida, né, das suas ovelhas para livrá-lo do perigo, da morte. E esse bom pastor, ele comparando Deus como esse bom pastor, ele é um Deus também que cuida, protege, mas que também corrige, não é mesmo? E ele usa o seu cajado, esse lado mais assim, que tem essa voltinha aqui, ele para proteger, para que quando a ovelha caísse, né, em algum lugar, ele podia buscar, trazer para perto, quando ela também estava, né, desviando, saindo de para longe, ali afastando ali, ele vinha, trazia, e que também protege, ó, aquela ponta mais reta, que usa para afastar, né, dos lobos, as outras predadores. Então, que possamos ter esse coração, como Davi, um coração adorador, que engrandece, exalta, adora ao Senhor Jesus. Bom, uma quinta lição que podemos aprender com Davi, que não importa a idade, não importa a posição, não importa, né, se a posição, não importa a fama, né, mas que Deus quer te usar poderosamente e nada, Deus quer te usar poderosamente e nada nem ninguém pode impedir. Quando Deus quer te usar, quando Deus quer, nada pode impedir o agir de Deus. Ele vai, né, fazer de todas as formas para que você venha estar ali na posição que Ele deseja, que Ele quer usar conforme a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Ainda tem uma sexta coisa que podemos aprender com Davi, como nós vimos no Salmo 23 aí, que possamos descansar, que possamos esperar confiantemente, pacientemente no Senhor Jesus, que Ele está cuidando
tudo acontece no tempo determinado do Senhor Jesus. Amém? Foi linda a história, não é mesmo? Desse papai Davi. Vimos o quanto, né, ele foi usado pelo Senhor Jesus. E é tão lindo saber que Davi, da linhagem de Davi, nasceu o nosso rei Jesus, né? Ele é o nosso Deus. O leão da tribo de Judá, que eles eram da tribo de Judá, mas descendente de Davi, né, da linhagem de Davi. Então, o filho, todas as pessoas que iam diante do Senhor para clamar, como o cego, né, Bartimeu que falava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, ele veio da linhagem de Davi. E que podemos aprender, né, coisas maravilhosas como esse pai. E que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha nos dar um coração segundo a vontade do Senhor, que cumpra a vontade do nosso Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei falar desse pai. Então, foi uma alegria estar com vocês. Até uma próxima oportunidade, uma próxima história, em nome do Senhor Jesus. Beijos, ficam com Deus. Tchau!